Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês perceberam pelo título, essa é uma resenha de Os Segredos de Emma Corrigan, mas eu li em inglês com o nome Can You Keep a Secret? O livro é da Sophie Kinsella. Já foi lançado aqui em português, por isso eu falei o nome em português do livro. Porque apesar de eu ter lido, na verdade, ouvido o livro em outro idioma, a resenha, né, vale para o livro em português também, porque é a mesma história. Eu ouvi no Scribd o audiolivro em inglês. Se você gosta de audiolivro, se você sabe inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo que você pode ter 2 meses gratuitos no Scribd. Depois é só cancelar. Funciona perfeitamente. E tem um grande catálogo de audiolivros em inglês, seja de romance, de fantasia, tem muita coisa. Eu amo audiolivros pra me ajudar a manter algum consumo de livros quando eu estou com as mãos ocupadas. Então, geralmente, quando eu vou fazer exercício físico ou alguma outra coisa, eu boto um audiolivro. E Chiclete eu acho que é um tipo de livro muito bom pra você ouvir, porque não requer muita concentração, porque não tem muita descrição, muitos detalhes. Numa fantasia, às vezes você precisa parar e focar mais na descrição do ambiente, do sistema mágico, enfim. Já o Chiclete, tipo, é geralmente mais contemporâneo, mais tranquilo, por isso eu gosto. E foi numa dessas que eu terminei esse livro. Então, é Sophie Kinsella, eu já tinha lido coisas dela antes, então eu já conheço o estilo dela. E esse livro é bem a cara dela mesmo. Quem gosta de Sophie Kinsella vai gostar desse livro se ainda não leu. Inclusive tem um filme, né? Não sei o nome em português, mas em inglês é Can You Keep a Secret? Que tá na Prime Video. Eu assisti o filme, depois no final posso até dar uns comentáriozinhos sobre o que eu achei em geral dele em comparação com o livro. Mas vamos lá falar sobre essa história, né? Então, como o nome diz em português, né, Os Segredos de Emma Corrigan, esse livro vai contar a história da Emma, que ela é uma jovem mulher que não tá com sua vida perfeita. Na verdade, ela tá tentando manter o emprego, ela já tinha tentado outras carreiras antes. Ela tá trabalhando no departamento de marketing dessa grande empresa. E ela tá na sua primeira reunião externa com o cliente, né? Ela teve que viajar pra Escócia, ela é da Inglaterra. Ela teve que ir pra Escócia pra poder conversar com esse cliente sobre o produto, mas a reunião não deu muito certo. Aquela coisa, ela meio desastrada, as coisas não deram muito certo, então ela ficou arrasada, porque ela precisa muito de uma promoção pra melhorar a vida dela e também pros pais pararem de ficar cobrando coisas dela e comparando ela com a prima. Porque a prima foi morar com ela quando ela era jovem. E a prima é aquela perfeita. A prima é mais inteligente, a prima é mais bem comportada, a prima é mais bem sucedida. E os pais dela sempre comparam ela com a prima e ela se sente desvalorizada na própria casa. Então ela quer muito poder ter uma promoção pra esfregar na cara dos pais e falar, tipo, tá vindo, eu também sei fazer as coisas. E quando essa reunião não vai muito bem, ela fica temendo que ela não vai conseguir a promoção. Fica muito chateada. Além de tudo, ela tem que pegar um avião pra voltar pra casa. E ela não gosta de avião, ela tem medo de avião. Como se as coisas não estivessem ruins o bastante, tem uma super turbulência. E aí ela despeja todos os seus segredos para o homem sentado na poltrona ao lado. Deu algo nela lá que ela não conseguiu segurar, geralmente coisas que ela não conta pra ninguém, ela contou pra ele. Pensando, nunca mais vou ver aquele homem. Preciso, né? Tô nesse momento de pânico achando que eu vou morrer. E contou pra ele. E aí então, a Emma desce do avião. E aí, chegando, né, em casa, no aeroporto, de volta pra casa, o seu namorado Connor tá esperando a Emma lá. E todos dizem que os dois são um casal perfeito. Ele é bonito, trabalha na mesma empresa que ela, respeitoso e tudo mais. E então ele chama ela pra mudar e morar com ele. A Emma não soube muito como reagir a esse pedido de morarem juntos, mas ela acaba aceitando, mas primeiro eles têm que resolver as coisas, não vai ser de um dia pro outro. E aí, no dia seguinte, ela vai pro trabalho e a gente conhece um pouco desse ambiente, os colegas de trabalho, que nem sempre são legais com ela. E tá uma loucura, todo mundo lá, né, surtando, porque um dos donos da empresa, dos chefões mesmo, está para visitá-los. Na verdade, eram 2, um estadunidense e um inglês. Só que o inglês morreu no acidente de carro. E desde então, o estadunidense ficou, tipo, isolado. E finalmente ele estava indo nessa sede, nessa filial da empresa, lá na Inglaterra, pra verificar as coisas. Então tá todo mundo muito malucão lá. E quando esse cara aparece, a Emma leva uma grande surpresa, porque
é o cara do avião. O cara no qual ela despejou todos os segredos dela. Que é o grande chefe dela. E ela compartilhou mais do que você deve compartilhar com o chefe. Então, a partir daí eu não vou contar mais pra vocês o que acontece, porque a graça do livro é isso. Mas vocês já podem entender o cenário mais ou menos como é que tá. A Emma contou todos os segredos pra um desconhecido, tipo, e todos os segredos mesmo, até coisas muito íntimas que você geralmente não compartilha com ninguém. Coisas constrangedoras, coisas sobre o trabalho, sobre a relação dela com as pessoas, da vida pessoal e do trabalho dela. E ela descobre que esse desconhecido é o chefe. Só que ao contrário do que eu pensei que aconteceria, ele reagiu bem a tudo isso. E isso foi um ponto muito positivo, sabe? Eu achei legal que ele não veio com arrogância. O Jack, que é o chefe dela, ele é um cara que, sabe, é tranquilão, assim. Parecia que ele via graça nisso tudo. Ele e ela se aproximaram um pouco, e aí a confusão só aumenta. O livro tem o tom de bom humor mesmo. A maior parte das coisas é engraçada. Tem sempre alguma coisa dando errado, de uma maneira cômica mesmo, pra gente ficar pensando, meu Deus, coitada da Emma. Mas ao mesmo tempo achar engraçado pelo que ela tá passando, umas situações, né, bem bizarras. E eu gostei do final do livro. Ela passou por uns apertos, né? Eu não posso comentar, mas eu gostei. É aquela coisa, quando é um chick-lit, você espera um certo tipo de final, e foi esse tipo de final que o livro me entregou. Se você gosta de chick-lit, pode ficar tranquila que esse vai ter um final dentro do gênero. Porque às vezes a gente lê um livro achando que é um chick-lit e o final vem diferente, a gente fala, peraí, isso não foi um romancezinho, não foi um chick-lit. Não era isso que eu queria. Então, já que eu não posso comentar mais a história pra não dar spoiler pra vocês, eu quero comentar algumas coisas sobre os personagens. O livro, como ele foi escrito no início dos anos 2000, as referências, né, são tudo coisa mais antiga mesmo, mas perfeito, dá pra entender tudo. Eu gostei da Emma como protagonista, aquele típico, aquela protagonista atrapalhada, que as coisas não estão dando certo do jeito que ela queria, mas que ela tá lá com aquela gotinha de otimismo tentando fazer a sua parte. O livro é narrado pela própria Emma, então ela tem os pensamentos muito acelerados, às vezes, que ela fica com ansiedade, as coisas acontecendo. E quando a gente acompanha, a gente sente mesmo essa afobação dela, principalmente no início do livro, né? Que ela tava tudo dando errado, ela no avião. Eu achei que a escrita conseguiu passar bem todo esse pensamento acelerado que ela tinha. O Jack, diferente do que eu imaginei que ele seria quando eu li a sinopse do livro. E quando eu vi as pessoas comentando sobre o que a história era. Mas é um diferente bom. Eu gostei do que me apresentaram nele. E a Emma tem duas colegas de quarto, de apartamento, na verdade, que tem participações interessantes, principalmente a Alice, que é a melhor amiga dela. Amei as participações dela no livro. Mas mais pro final do livro, né, quando as coisas tem aquele momento lá, o pico da história e tem o grande acontecimento, a participação delas fica bem interessante e me deixou assim querendo entrar na história pra intervir e dar minha opinião pra tentar fazer as coisas saírem do melhor jeito pra Emma. Porque tiveram algumas coisinhas lá, umas ideias bem malucas e que a gente sabe que não são sempre as melhores coisas a se fazer. Só que eu gostei bastante da maneira como o livro terminou. Eu achei que algumas coisas que eu não gosto, né, entre personagens que eu sempre reclamo aqui, tipo falta de diálogo, sabe? Às vezes tem esse grande problema que a maior briga poderia ser resolvida com o diálogo. É uma falta de compreensão e paciência. Não teve nesse livro. Teve diálogo, teve um pouco de compreensão. Então achei legal que teve conflito, teve todas as confusões, mas sem ficar utilizando esse recurso de uma maneira exagerada que faz a gente se irritar com a falta de conversa. Então, eu gostei muito por causa disso, eu gostei muito do final, que eu tava esperando vir uma coisa pra esse lado, veio pra outro lado, e foi muito bem-vindo isso. Então, foi um final maravilhoso, um final estilo final que a gente quer ver nos chicletes. Então, se você tá querendo saber se vale a pena, vale a pena. É Sophie Kinsella, se você já leu algo dela, é isso mesmo. Mesmo estilo, mesmo humor, mesma diversão, leveza do livro. O livro passou assim, rapidamente eu li ele. Ouvi, na verdade, mas enfim, foi muito rápido e muito gostoso. E até bem fofinho em algumas partes. Agora vamos falar do filme, né? Tem esse filme que lançou
nos últimos anos, sei lá, bem recente. E ele tá no Prime Video, eu resolvi assistir depois de ler o livro. Eles mudaram algumas coisas, mudaram o país no qual a história se passa, então mudaram a origem dos personagens. Como o livro se passa nos dias atuais nos Estados Unidos, tiveram que mudar algumas referências de cultura pop e de tecnologia para se adaptarem ao novo cenário do livro. Deram um cachorro pra ela, eu não lembro dela ter um cachorro no livro. Quer dizer, ela não tem, né? Li o livro. Como é que eu vou começar a duvidar das minhas memórias por causa do filme? E eu achei que uma grande mudança também foi o namorado dela, tipo, o Connor. Porque quando eu li o livro, eu tive a impressão de que o Connor era um cara, tipo, bonito, charmoso, interessante. Todo mundo falava, nossa, são um par perfeito. O Connor do filme já foi um pouco mais de um pateta, assim, sabe? Aquele cara mais atrapalhado. Não é aquele personagem que você vai achar interessante logo de cara. Mas, né, filme é adaptação. Adaptação tem disso mesmo. Não vai ficar fiel, não vai ficar igual. Alguns personagens eles mudaram o gênero ou cortaram um personagem e substituíram por outro. Mas eu não achei que isso atrapalhou nada, só deixou a história. Eu acho que essas mudanças principais foram pra deixar a história, tirando a mudança do Connor. Eu acho que foram mudanças pra deixar o livro mais atual mesmo e fazer sentido de se passar onde e quando o filme se passa. Porque eu achei que a atriz fez uma ótima Emma, bem o jeito dela, assim, de aquela protagonista meio atrapalhada e meio ansiosa, e eu achei que ela capturou essa essência da Emma de uma maneira bem legal. Acho que as atuações ficaram bem legais, na verdade, porque outros personagens conseguiram me passar o equivalente a eles nos livros me passavam, entendeu? Então acho que foi uma boa. Então acho que, tipo assim, a essência do livro ficou toda no filme. Apesar das mudanças, acho que passou a energia do livro. Então, se você gostou do filme, fica a recomendação do livro pra você também. Então é isso. Aqui na descrição tem links úteis pra você, o link do script que eu mencionei, tem link da Amazon também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Aqui no cantinho tem recomendações de vídeos pra vocês. Se vocês gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!